Proclamação. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Provérbios 1, 28 a 29. Audiolivro O Poder da Ceia do Senhor, capítulo 10. Aspecto 6, compartilhando. Nos 2 capítulos anteriores, discutimos como nos relacionamos com o corpo de Cristo quando participamos da ceia do Senhor. Primeiro, nós olhamos para o reconhecimento. Vimos que é necessário discernimentos para ver que o pão e o vinho dos quais participamos é o corpo real de Jesus, em nós e em nossos irmãos. Em seguida, concentramos-nos na participação. Vimos que participar da sua carne e do seu sangue nos permite viver para sempre nele. Neste capítulo, discutiremos o aspecto 6. O próximo aspecto da relação com o corpo de Cristo na ceia do Senhor, que é compartilhar na ceia do Senhor com os outros. O nosso texto para o primeiro ponto dessa questão de compartilhar é 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão. Compartilha do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Quando participamos do pão e do cálice, estamos compartilhando o corpo de Cristo. Estamos compartilhando com todos os nossos irmãos. É um lembrete para nós de que fazemos parte de uma vasta companhia. Podemos ser apenas um pequeno grupo, insignificante aos nossos próprios olhos e situação. Mas quando compartilhamos a ceia do Senhor, reconhecendo a imensa realidade espiritual desse princípio, percebemos a verdade. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que começaram no Novo Testamento, avançaram desde então e continuam ainda, compartilhando além do véu. Quando ensino sobre a ceia do Senhor, muitas vezes me lembro de minha herança anglicana. Eu lembro-me que na igreja anglicana, nós costumávamos celebrar algo chamado o Dia de Todos os Santos. Lamento dizer que quando me tornei pentecostal, esqueci tudo sobre o Dia de Todos os Santos. No entanto, todo esse esquecimento mudou quando a minha esposa Lídia foi chamada para casa pelo Senhor. Pela primeira vez na minha vida, não consegui cumprir os meus compromissos de pregação. A única outra ocasião em que eu havia renegado um compromisso de pregação foi quando estava doente. No entanto, por 2 ou 3 semanas após a morte de Lídia, eu apenas disse às pessoas: sinto muito, mas não estou pronto para pregar. Mas então, percebi que a minha recusa em pregar não agradaria nem um pouco a Lídia. Por que deveria eu ficar em casa? Se ela estivesse aqui, iria querer que eu estivesse pregando. Então fui para o compromisso seguinte. Esse compromisso foi na Sociedade Carismática Católica do Sudeste, realizada em Augusta, na Geórgia. Claro, foi principalmente uma reunião católica. Sabe o que eu descobri quando cheguei? Era o Dia de Todos os Santos. E sabe o que eles estavam celebrando? A ceia do Senhor, com todo o corpo de Cristo. Não apenas com aqueles que estavam na terra, mas com todos aqueles que tinham partido antes deles. Essa foi a primeira reunião pública em que participei após a morte de Lídia. Nada poderia ter sido mais apropriado. De repente, tive um vislumbre de uma verdade que eu já deveria ter sabido. O que eu vi foi isto: o véu que separa os crentes entre este mundo e o próximo não é escuro e pesado. É um véu muito fino e transparente. O véu escuro e pesado está neste mundo, entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Raízes dinamarquesas de Lídia. Eu gostaria de contar mais algumas situações sobre Lídia para nos levar ao final deste capítulo. Essas histórias pessoais são exemplos relevantes do aspecto que estamos discutindo: compartilhar na ceia do Senhor. Eu tenho que dizer que a Lídia era a pessoa mais corajosa que já conheci. Lídia era uma pessoa muito franca. Ela nunca disse nada sem propósito. Em todos os anos que vivemos juntos, nunca ouvi dizer algo que não quisesse dizer. Ela era dinamarquesa. Se conhece a cultura europeia, as pessoas mais frontais da Europa são os dinamarqueses. E o dinamarquês mais frontal era Lídia. Como pode suspeitar, precisou de algum ajuste da minha parte para me acostumar a viver com uma pessoa tão frontal. Ela costumava dizer-me: vocês britânicos são uma nação de diplomatas. Ninguém nunca sabe quando realmente querem dizer o que dizem.
Demorou um pouco para digerir isso, mas estava absolutamente correto. Irei ter cuidado na forma como expresso o seguinte, mas Lídia saiu da igreja luterana na Dinamarca. Ela foi uma das pioneiras do movimento pentecostal na sua nação. Aos 38 anos, entrou no batismo no Espírito Santo, sem saber realmente o que havia acontecido com ela. No seu desejo de obedecer às Escrituras, ela aceitou o desafio de ser batizada como crente, por imersão. Este ato da parte de Lídia, literalmente, escandalizou toda a nação dinamarquesa, que não é uma grande nação. Aliás, essa história é contada no livro sobre a vida de Lídia, Encontro em Jerusalém, que ainda não foi traduzida em português. De fato, o seu caso foi ao parlamento dinamarquês para saber se ela poderia continuar como professora numa escola estatal dinamarquesa depois de fazer algo tão herético quanto ser rebatizado como crente. O rebatismo foi o cerne da questão para os luteranos. Os americanos podem ter dificuldade em entender essa cultura, mas isso era muito real na Europa. Por cerca de 15 anos, Lídia travou uma guerra contra a igreja luterana. Apresentá-la a um pastor luterano era como balançar um pano vermelho na frente de um touro. Luz na escuridão. Cerca de 2 anos antes de Lídia morrer, um querido irmão do Senhor perguntou se poderia nos visitar. Naquela época, Lídia estava tendo problemas espirituais muito profundos. Ela estava até duvidando da sua própria salvação. Eu tinha lido sobre isso acontecendo com homens e mulheres de Deus, mas não sabia que isso poderia acontecer com alguém tão perto de mim. Acontece que esse irmão visitante tinha um ministério particular na área da palavra de conhecimento. Ao orar com as pessoas, ele às vezes obtinha uma imagem mental muito vívida da necessidade, problema ou situação específica da pessoa. Depois de nós 3 termos orado juntos por algum tempo na nossa sala de estar, eu perguntei a Tom: "Você vê alguma coisa?" Ele disse: "Bem, sim, vejo. Vejo um grande prédio da igreja. Está bastante vazio. Tem vitrais e tem uma banca para o coro." Então ele perguntou a Lídia: "Isso tem alguma coisa a ver consigo?" Lídia respondeu: "Absolutamente nada." "Espere um minuto", disse eu para Tom. Então perguntei-lhe: "Você acha que poderia ser uma igreja luterana?" Ele respondeu: "Sim, é esse o tipo de igreja." Então perguntei a Lídia: "O que acha da igreja luterana?" Ela respondeu: "Eu odeio-os." Então eu disse à minha querida esposa: "Você não pode odiar ninguém. Isso não é permitido. Tem que se arrepender." E ela arrependeu-se. E esse foi o ponto de viragem. Depois daquele tempo juntos, ela saiu da escuridão para a luz. Deus providenciou-lhe essa experiência, porque dentro de 2 anos, ele levou-a para casa. Deixe-me fazer uma pausa neste ponto para dizer isto. Se hoje você estiver na escuridão, verifique as suas atitudes e os seus relacionamentos. Tem alguém que odeia? Alguém a quem não perdoou? Comunhão com os santos. Este não é o fim da história. Cerca de 1 ano depois da morte de Lídia, fui convidado para falar na Conferência Carismática Luterana, que acontece todos os verões em Minneapolis. Nós tivemos um tempo glorioso. Tive o privilégio de ministrar aulas bíblicas para cerca de 9.000 pessoas durante 3 dias consecutivos. A conferência acabou com toda a congregação, talvez 14.000 pessoas ao todo, celebrando a Eucaristia juntos. Como eu já não estava mais no palco, fiquei muito feliz em ocupar o meu lugar no auditório como membro da congregação, sentado num banco com as outras pessoas. Eu preferia ter a minha comunhão com o Senhor e o seu corpo de uma maneira muito íntima e privada. De qualquer forma, isso foi o que aconteceu. E espero que o que eu estou prestes a compartilhar não atrapalhe a sua teologia. Enquanto eu estava lá participando da ceia do Senhor, numa Eucaristia luterana, pela primeira vez de uma forma que eu nunca havia experimentado antes, eu sabia que estava participando do corpo e do sangue do Senhor. Eu não apenas acreditei nisso, mas eu sabia. Espero que aceite o que irei transmitir agora. Enquanto eu estava sentado naquela congregação luterana, participando de uma Eucaristia luterana, tive uma comunicação de Lídia em glória. Não sei se acredita nisso ou não, mas isso é o que me foi comunicado. Eu não digo que Lídia falou comigo, mas de alguma forma, o que eu senti dela foi: estou feliz que você esteja aqui por minha causa. Eu vi então quão tremendamente apropriado era. Eu estava representando a Lídia e a mim mesmo quando aceitei aquele ato de amor.
comunhão e reconciliação com meus irmãos e irmãs luteranos, não apenas em meu nome, mas também no nome dela. Para mim, depois dessas experiências de partilha no corpo de Cristo, esse aspecto da ceia do Senhor tornou-se muito real. Quando participamos de um serviço da ceia do Senhor, todos os santos que já partiram faleceram. Estão compartilhando conosco nessa comemoração da morte do Senhor, pois essa verdade une todos os crentes de todas as idades, raças, denominações e origens. A morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11. Aspecto 7. Separação. Quando devia ser a nossa resposta à participação na ceia do Senhor? Essa é a principal questão que procuramos responder neste livro. Conforme declarado anteriormente, as Escrituras revelam que quando estamos observando a ceia do Senhor, estamos nos relacionando com Jesus Cristo de 7 maneiras ou aspectos. Aqui está um breve resumo dos 6 primeiros aspectos que já discutimos. 1. Proclamação. Proclamando a sua morte aos reinos visíveis e invisíveis. 2. Memória. Relembrando a sua morte. Ele pediu-nos para fazermos isso. 3. Antecipação. Antecipando a sua volta. 4. Reconhecimento. Discernindo a verdadeira natureza do pão e do cálice, seu corpo. 5. Participação. Participando da sua morte e ressurreição, comendo a sua carne e sangue. 6. Partilha. Compartilhando na ceia do Senhor com todos os crentes aqui e na eternidade. Como pode ver nessa lista, esses 6 aspectos concentram-se no nosso relacionamento com Jesus Cristo e com todos os crentes na ceia do Senhor. Os 3 primeiros estão relacionados com o próprio Jesus e os 3 seguintes relacionam-se com o seu corpo. Neste capítulo final, discutiremos o 7º aspecto da ceia do Senhor. Este aspecto é diferente dos primeiros 6, porque não se trata da ceia do Senhor em relação a Jesus Cristo. Em vez disso, ele concentra-se na ceia do Senhor, relacionado com o mundo, especificamente os incrédulos. A palavra que escolhi para o 7º aspecto é a separação. Desenhar a linha. Anteriormente, no nosso estudo, lemos uma passagem de 1 Coríntios capítulo 10, em que Paulo estava falando sobre uma questão cultural na igreja. Era permitido a um crente comer carne sacrificada a deuses demoníacos? Creio que a resposta de Paulo à igreja de Corinto também tem aplicação para nós. Vamos ler 1 Coríntios 10, versículos 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 20 e 21. Para mim, esses versículos significam que quando participamos da ceia do Senhor, estamos traçando uma linha de separação entre nós e tudo que é satânico em todas e quaisquer formas. Estamos nos afastando de todo tipo de envolvimento oculto, todo tipo de atividade que não honra a Cristo. Não podemos ter um pé em ambos os campos. Eu esforcei em minha casa para garantir que a nossa família nunca retivesse qualquer publicação que desonrasse Jesus Cristo. No final do 7º capítulo do Deuteronômio, Moisés disse aos filhos de Israel: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Deuteronômio 7, 26. Meu querido amigo, gostaria de sugerir que na próxima vez que você for para casa depois de participar da Eucaristia ou da ceia do Senhor, talvez seja necessário fazer uma limpeza da casa. Não retenha nenhuma pequena imagem de Buda ou qualquer tipo de imagem. Não guarde sinais do horóscopo ou do zodíaco. Entende por quê? Essas coisas são demoníacas. E você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode compartilhar as coisas de Satanás e as coisas do Senhor. Veja bem, somos confrontados com a mesma questão que confrontou Abraão. Quando Melquisedeque encontrou Abraão no Vale do Rei, Abraão teve que escolher entre o que Melquisedeque estava oferecendo e o que o rei de Sodoma oferecia. A sua consciência disse-lhe que ele não poderia participar de ambos, nem nós podemos. Irmão, isso é tão verdadeiro, irmã, que eu chego a me arrepiar. Eu falei para vocês que eu estava com um pé no mundo e outro na igreja, tomando a ceia do Senhor, na fornicação, fumando maconha
e indo para uma igreja onde tinha muitos louvores, bonito, parecia um show. O pastor não falava de pecado, só falava da bondade de Deus. E a bondade de Deus nós já conhecemos. A misericórdia de Deus nós já conhecemos. Porque senão nós já teríamos sido consumidos pelo fogo da ira do Senhor, do cálice da ira do Senhor. Então, irmão, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é perdoador, Deus é tudo de maravilhoso, irmão, mas Deus também é o Deus da justiça, irmão. Deus é o Deus da justiça. E a justiça dele tarda, mas não falha, irmão. Não tem essa frase? A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha, irmão. Então, irmão, eu queria contar minha experiência. Agora eu participo da ceia do Senhor. Eu não estou congregando em nenhum templo, nenhuma denominação. Não é templo que salva ninguém. Não é denominação. Não é pastor. É Jesus Cristo. Eu sigo Jesus Cristo, porque foi Ele que me salvou, me curou, me libertou. Eu estava enferma, cativa, oprimida, escrava de Satanás, com uma corrente no meu pescoço, Satanás me puxando para lá e para cá. Minha vida era só batalha, só luta. Matava um leão todo dia. Era só luta, porque eu estava no pecado, e quando você abre as portas para o pecado, você está abrindo a porta da sua casa, da sua vida, para Satanás e seus demônios entrarem e fazerem a festa, né? Como um monte de barata que está ali dentro da sua casa. São Satanás e seus demônios. Então, irmão, eu fui numa cidade em Minas, onde a cidade era extremamente idólatra, irmão. E nesse dia estava tendo uma festa na igreja local para Santo Antônio. Irmão, eu estava voltando de uma trilha com muita fome. A primeira coisa que eu fiz foi comer daquela comida lá, oferecida aos santos. Irmão, eu voltei tão perturbada, com tanta enxaqueca, e olha que eu tenho uma saúde de ferro, graças a Deus, porque tudo que eu tinha de enfermidades, Jesus curou, porque todas as enfermidades que eu estava antes, você pode ver lá o meu depoimento, meu testemunho, eram enfermidades espirituais por causa do pecado. Eu não tinha dor de coluna, eu não tinha infecção urinária, eu não tinha problemas nas juntas, eu não tinha depressão, eu não tinha problemas para dormir, porque eu não tinha problemas físicos. Minhas doenças eram espirituais por causa das portas abertas para os demônios. Quando eu fui salva, automaticamente eu fui curada por Jesus. Mais uma vez, foi Jesus, não foi igreja, não foi pastor. Quem salva, quem liberta, quem cura é Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, irmão, eu comi daquela comida e eu passei, irmão, 3 dias com enxaqueca. E eu ficava me perguntando, meu Deus, que enxaqueca é essa? Meu Deus, que enxaqueca é essa? Eu não gosto de tomar remédio. Até que 3h30 da manhã, um dia eu acordei com aquela enxaqueca e eu fiquei me perguntando, meu Deus, que enxaqueca é essa? Irmão, Deus me mostrou que foi aquela comida, irmão. Portanto, irmão, quer você acredite, irmão, quer não, porque até o diabo e seus demônios acreditam, temem e tremem. E os filhos de Deus não querem acreditar na palavra de Deus, porque estão cegos, porque o maligno cegou. O Deus desse mundo cegou o entendimento. Então, irmão, não coma, irmão, dessas comidas oferecidas para santos, disso, daquilo. Santo Antônio, São Pedro, Nossa Senhora Aparecida, irmão, não existe santo. Santo só Jesus Cristo. Isso aí são demônios, irmãos. Demônios. Quando você se sentar na mesa dos demônios, você está abrindo a porta para eles. Não coma, irmão, dessas comidas. Não participe, irmão, dessas festas. Essas festas são demoníacas, são abominação contra Deus Todo-Poderoso. Qual é o primeiro mandamento, irmão, da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, irmão. Quando só Ele é digno de adoração, porque é tudo dele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Quando você, irmão, abre as portas para a idolatria, porque isso é idolatria, imagem, cultivar, manter em casa, guardar, idolatrar, comprar, adorar. Isso é o mais abominável dos pecados, irmão. Não existe pecadinho para Deus, todo pecado é pecado. Mas o pecado número 1 que Deus abomina e que Deus já destruiu povos inteiros, é só você ler a Bíblia que você vai ver lá o que aconteceu com os povos lá.
Deus destruiu povos inteiros, irmãos. Mulheres, crianças, velhos, por causa da idolatria, irmão. A idolatria, ela vai trazer uma maldição na sua vida. Uma maldição que vai passar de geração para geração. A palavra de Deus diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, daqueles que o abominam, daqueles que fazem ídolos, daqueles que idolatram ídolos, daqueles que adoram ídolos, irmãos. Você vai se tornar como eles, irmão. Você vai ter boca e não vai falar. Você vai ter olhos e não vai ver. Você vai ser um cego. Você vai ter ouvido, mas não vai ouvir. Você vai se tornar igual a ele, irmão. Assim está na palavra de Deus, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Para de cultivar, irmão. Para de idolatrar. Você vai trazer maldição, irmão, para a sua vida. Se livra, irmão, em nome do Senhor Jesus, de tudo que for anátema. Adorar somente a um Deus. É o Deus poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Deus. Deus. Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, irmão, se livra de tudo que for anátema. Sem mistura. Em conclusão, gostaria de ler uma passagem do livro de Esdras, que enfatiza particularmente este último ponto. O 4º capítulo de Esdras descreve a reconstrução do templo pelos exilados judeus, que retornaram a Jerusalém da Babilônia. Vamos olhar apenas para os 3 primeiros versículos. Para mim, eles enfatizam tão claramente essa questão da separação entre os que são o povo de Deus e aqueles que não são. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, por favor, note que era um templo para o único Deus verdadeiro. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Esdras 4:1-2. À primeira vista, isso poderia soar como uma oferta amigável, mas se conhece o contexto histórico daqueles que estavam perguntando, essas pessoas tinham uma forma de adoração com muita mistura. Eles tinham elementos da lei e aliança mosaica, mas eles também tinham elementos de paganismo e demonismo, incluindo o sacrifício de crianças. Quando viram o povo de Deus construindo a casa de Deus em Jerusalém, disseram: vamos unir-nos a vocês. Nós gostaríamos de estar neste projeto. No entanto, se ler o resto do capítulo, descobrirá que eles não tinham boas intenções, o que explica a seguinte resposta dada pelos líderes judeus. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus. Esdras 4:3. Se eu pudesse parafrasear o que eles estavam dizendo, era algo assim: não se atreva a tentar cruzar essa linha de separação. O seu Deus e o nosso Deus não são os mesmos, mesmo que você use um pouco da mesma linguagem que usamos. Nós sozinhos, juntos. No final dessa passagem de Esdras, chegamos ao versículo que quero enfatizar. Encontramos essa ênfase no final do versículo 3. Mas nós, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. Esdras 4:3. Para mim, essas 3 palavras resumem essa mensagem. Nós, sozinhos, a edificaremos. Nós indica pluralidade, todas as pessoas de Deus juntas. Nós, sozinhos, fala de separação. Só nós e não vocês. Edificaremos fala de trabalho em conjunto. Unidade. É onde devemos estar hoje no corpo de Cristo. A sua igreja, pluralidade, um corpo composto de muitos membros, separação, sem compromisso com elementos satânicos e unidade. Vamos fazer isso juntos. Capítulo 12. A nossa atitude perante a ceia do Senhor. Nós exploramos estes 7 aspectos da ceia do Senhor em grande detalhe. O nosso objetivo foi desenvolver uma compreensão mais profunda de como nos relacionamos com Jesus, seu corpo e o mundo quando participamos desse lindo e solene sacramento da ceia do Senhor. Agora vamos à pergunta que fizemos ao longo deste livro. Qual deve ser a nossa atitude? Talvez este livro tenha movido pessoalmente a colocar uma ênfase maior na observância da ceia do Senhor. No momento,
Vamos expressar uma oração juntos que expressa esse compromisso. Pode ser quem se encontra num dilema semelhante ao de Lídia, carregando feridas que o parecem estar separando de Deus. Vimos dos incidentes que relatei que era para Lídia o arrependimento foi o ponto de viragem. Ela saiu da escuridão para a luz. Se hoje está na escuridão, também pode entrar na luz. Ao pensar em se aproximar da mesa do Senhor, existe alguma atitude no seu coração pela qual precisa de se arrepender? Tem alguém que odeia? Alguém que não perdoou? Está lutando com o próprio Deus? Essas questões precisam ser resolvidas. Por que não lidamos com todos esses assuntos agora em oração, juntos? Vamos pedir a Deus que comece a preparar os nossos corações agora mesmo com a seguinte oração: Pai Celestial, quão profundamente estou grato por este belo sacramento da ceia do Senhor, dado a nós por Jesus na noite anterior à sua crucificação. Comprometo-me agora a participar desse sacramento com mais frequência, como uma maneira poderosa de proclamar a tua morte, lembrando-me de ti, antecipando o teu retorno, reconhecendo o teu corpo, participando da tua morte e ressurreição, partilhando com todos os crentes e separando-me das atividades mundanas. Obrigado, porque quando eu participo, estou recebendo a tua vida e celebrando a vida eterna que trouxeste para mim. Eu saio das trevas agora para a luz. Arrependo-me dos meus pecados e atitudes. Peço perdão através do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Em nome de Jesus, perdoo todos aqueles que me magoaram e declaro a minha confiança em Ti e em Teus planos para a minha vida. Preparo o meu coração agora para Te encontrar em todas as oportunidades que eu tiver para participar deste maravilhoso sacramento da ceia do Senhor. Amém. Meu Deus, glórias a Deus. Obrigada, meu Senhor, por mais esse ensino, Senhor. Que esse ensino fique guardado no meu coração, Senhor. Que não venha o maligno e arranque, porque é isso que o maligno tem feito. O cegador deste século tem cegado o entendimento dos cristãos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desses cegos, cegados pelo maligno. Que o Senhor arranque toda a cegueira, Senhor. Que o Senhor transforme o coração dessas pessoas de pedras em coração de carne, como está escrito na Tua palavra, em Isaías. E que, Senhor, o Senhor perdoe todas as pessoas, Senhor, que um dia participou da Tua ceia, como eu, na vida de pecado, de iniquidade, vivendo da obra da carne e participando da Tua ceia, do Teu corpo. Que o Senhor perdoe, Senhor, todas essas pessoas. E que, Senhor, essas pessoas, elas possam, elas creiam, Senhor, elas queiram, Senhor, queiram, porque existe o livre-arbítrio, queiram, estejam com o coração aberto a acreditar no Teu evangelho, na Tua palavra. Porque, Senhor, como a Tua palavra diz, até Satanás e os demônios acreditam, temem e tremem. Então, Senhor, faz a mesma coisa, Senhor, pelos Teus filhos, que estão aí perambulando, lutando nas guerras espirituais, uma guerra atrás da outra, e a pessoa não quer acreditar. Assim como a vida dos meus irmãos, que acham que eu inventei tudo isso, que não acreditam em demônios, que não acreditam no diabo, que não acreditam em enfermidades colocadas pelos demônios. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Ouve a Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade.
que afiaram as suas línguas com espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem quem os verá. Andam inquirindo malícias, inquirem tudo que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem quem os verá. Andam inquirindo malícias, inquirem tudo que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Todos os retos de coração se gloriarão. Ei, aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião.
Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião.